Eu quero falar com você hoje sobre o pecado que não deixa a sua vida sair do lugar. Esse pecado, ele é tão grave aos olhos de Deus. Esse pecado, ele entristece tanto o Espírito Santo, que ele não só faz você ficar andando em círculos, sem ver progresso na sua vida. Quanto mais você insiste nesse pecado, mais a sua vida fica amarrada. Seu trabalho fica amarrado, seu ministério fica amarrado. Você não vê progresso. E você, insistindo nesse pecado, vai perder até sua salvação. Porque é um pecado tão grave que quem insiste nele não vai entrar nem no céu, vai perder a salvação. Fala-se pouco sobre esse pecado, fala-se muito sobre os pecados capitais, né? Os pecados mais graves, que estão mais aparentes: adultério, prostituição, roubo, assassinato, enfim, essas coisas mais graves. A mentira. Não que haja uma graduação de pecados, um pecado mais grave ou menos grave. Tudo é pecado. Tudo é pecado. Só que como esse pecado ele é pouco abordado, muitos, inclusive muitos que falam contra o pecado, vivem nesse pecado. Muitos que pregam contra o pecado, vivem no pecado, nesse pecado. E aí a pessoa pergunta: por que a minha vida não anda? Por que parece que eu estou enxugando gelo? Por que a impressão que eu tenho é de que eu estou correndo na esteira? Porque na esteira você pode correr 1000 quilômetros, mas quando você desligar a esteira, onde que você vai estar? No mesmo lugar. Você vai ter perdido 10 quilos, 20 quilos. Você vai estar esgotado fisicamente, mas você vai estar no mesmo lugar. Então, muitos, em virtude desse pecado, estão espiritualmente assim, correndo na esteira, cansados, fadigados, exauridos nas suas forças, mas sem ver progresso, sem sair do lugar e perdendo a salvação, que é o mais importante. Esse pecado chama-se murmuração. Pense num pecado que Deus abomina. Pense num pecado que aborrece a Deus. Pense num pecado que atrai para a pessoa a ira de Deus. A murmuração. E a maioria das pessoas incorrem nesse pecado
porque não atentam para o comportamento que estão tendo, não atentam para as coisas que estão falando, o que está falando, de quem está falando, para quem está falando. E Deus fica só observando, porque Deus é um ser observador. Deus é um ser observador. Deus nos observa o tempo todo. E muitos têm sido por Deus reprovados por causa desse pecado, da murmuração. Então, eu vou citar aqui 5 situações em que a pessoa murmura. Quando você vê uma pessoa murmurando, normalmente é por causa de uma dessas 5 situações que ela está vivendo, ou desse comportamento que ela está tendo, ou desse sentimento que ela está nutrindo. Primeiro, a pessoa murmura quando ela se queixa do que está acontecendo com ela. Quando a pessoa vive se queixando das coisas que estão acontecendo com ela. Do tipo, por que que isso está acontecendo comigo? O que é que eu fiz para merecer isso? Aonde que eu errei? Olha, eu sou azarado mesmo, viu? Eu sou azarado mesmo. Para mim tudo dá errado. Por que que eu sofro tanto? Por que que as coisas para os outros são tão fáceis e para mim tudo é difícil? Tudo para mim é difícil, nada para mim dá certo. Isso é murmuração. E a Bíblia fala sobre isso lá na Epístola de Judas, que só tem um capítulo, Judas 1,16, vai aparecer, ele diz ali, ó: estes são murmuradores, queixosos da sua sorte. Então, a pessoa vive se queixando, da sua sorte, do porquê que ela está passando por aquilo, porquê que está acontecendo aquilo, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, que é a segunda, já entra aí a segunda coisa pela qual as pessoas murmuram. Quando a pessoa murmura, ela está também arrotando a sua arrogância. O arrogante, ele vive murmurando. Por quê? Porque o arrogante, como Judas descreve aqui, ele quer andar segundo as suas concupiscências. O arrogante, ele quer que as coisas sejam feitas do jeito dele, do jeito dela. Se não for como ela quer, não é. Não é. Então ela se queixa: por que que eu tenho que fazer isso? Isso não era para mim fazer.
pela experiência que eu tenho, pelo tempo que eu tenho de obra, pelo tempo que eu tenho de igreja, pelo tempo que eu tenho de obra. Não era para mim estar fazendo isso daqui. Isso aqui é para os mais novos. Eu sou mais graduado. Eu deveria estar numa posição mais elevada. Eu deveria estar ali. Eu deveria estar acolá. Por que eu estou aqui? Por que me colocaram aqui? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu tenho que limpar? Por que toda vez que é para limpar me chama? Por que me chamam só para os serviços menos importantes? É arrogância. O arrogante, ele se acha. Ele se acha a última Coca-Cola do deserto. Já viu aquela pessoa que ela se acha a última Coca-Cola do deserto? Já viu aquela pessoa que ela se acha a última bolacha do pacote? Ela se acha. Ela quer escolher aonde ela quer servir. E para isso, Judas diz aqui, admirando as pessoas por causa do interesse. Quer dizer, é bajuladora, puxa saco. Sabe aquela pessoa que fica puxando o saco dos outros para se promover? Sabe aquela pessoa que só faz as coisas para quem tem algo a oferecer a ela? Quem tem alguma coisa para oferecer a ela, ela dá presente, aí ela corteja, aí ela trata bem. Por que não dá presente para quem não tem nada para oferecer? Por que não trata bem aquele que não tem nada para oferecer? Mas Deus, ele fala assim, para o arrogante. Romanos capítulo 9, versículo 20. Deus diz assim: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Deus vai lhe usar do jeito que Ele quiser usar. Não é como você quer ser usado. Eu não vou ser usado aonde eu quero ser usado. Eu vou ser usado onde Deus quer me usar. Aonde Deus precisa de mim. E eu tenho que ser humilde o suficiente para aceitar a vontade do meu Senhor. E não questionar. Por que o Senhor me fez assim? Por que eu tenho que servir aqui? Por que eu é que tenho que fazer isso? Por que o outro não faz isso aqui e eu vou fazer aquilo ali? Ora, quem é o Senhor? Mudou a ordem das coisas. Agora, você é o Senhor e Deus é seu servo? É você quem diz para Deus agora como que você quer servi-lo? O que você quer fazer? Ele diz no versículo 21: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Pare de murmurar, pare de se queixar, deixe de ser arrogante. Deus vai lhe usar da maneira que Ele quiser lhe usar, e aonde Ele quiser lhe usar.
E na maioria das vezes, vou falar uma coisa para você: Deus vai lhe contrariar. Deus vai lhe contrariar. Se você quer muito fazer uma coisa, Deus não vai permitir você fazer. E muitas vezes vai levar você a fazer o que você não gostaria de fazer. Jeremias não queria ser profeta. Leia a biografia de Jeremias. Leia o livro de Jeremias. Ele escreveu até outro livro chamado Lamentações. Lamentações de Jeremias. Jeremias se lamentou tanto que fez até um livro. As Lamentações. Sabe por quê? As Lamentações, porque Jeremias não queria ser profeta. Ele queria ter uma vida comum. Ele queria casar, ele queria constituir família, ele queria ter a vida dele, o próprio negócio dele, viver com a mulher que ele amava. E Deus falou: não, você não vai casar, você não vai ter família, porque eu escolhi você, você vai ser o meu profeta, você vai ser a minha boca, eu vou falar pela sua boca. Não é como eu quero, é como Deus quer. Se você insistir em querer fazer o que você quer, você vai quebrar a cara. Você vai ficar andando em círculo, correndo na esteira, e você vai ver os anos passarem, o tempo passar, e você não vai chegar a lugar nenhum, por causa da arrogância. Deixa Deus dirigir sua vida. Você só tem que dizer para Deus o quê? Eis-me aqui, Senhor. O que é que diz o Pai Nosso? Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Não é a minha vontade, a tua vontade. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? É essa a pergunta que você tem que fazer. Meu Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Faz a tua vontade na minha vida. E você tem que ter coragem para fazer esse tipo de oração. Coragem para falar com Deus assim: ó, faz a tua vontade na minha vida, ainda que a tua vontade vá contra os meus interesses pessoais. Ainda que a tua vontade me contrarie, ainda que a tua vontade me contrarie, ainda que a tua vontade vá contra os meus interesses pessoais, mas eu quero viver na segurança da tua vontade. Porque quando você está debaixo da vontade de Deus, você está seguro. Mas quando você está querendo fazer a sua vontade, você está por conta e risco. Você está sozinho. Você está sozinho. Quando é que a pessoa murmura? Terceira ocasião em que a pessoa murmura: quando ela entende que é maior do que os outros. É o fruto da arrogância, né? Você vê que é uma coisa puxando a outra. É o fruto da arrogância, o orgulho, a prepotência. Se acha melhor do que os outros. Questiona as escolhas de Deus. Questiona as escolhas de Deus. Por que o fulano foi escolhido para aquilo? Por que a fulana foi escolhida para aquilo? Tinha que ser eu. Quem deveria estar ali era eu. Ou o fulano, o Beltrano, era quem merecia estar ali. O que vai prevalecer, pessoal, é a escolha de Deus. Não adianta fazer amizade, não adianta puxar saco, não adianta querer fazer barganha, que no final das contas o que vai prevalecer é a escolha de Deus. Você vê, o próprio Deus instituiu a primogenitura. Foi Deus quem instituiu que o primogênito
Quer dizer, o primeiro que saísse do ventre seria dele. Seria dele. Mas olha que interessante. Deus contrariou, o próprio Deus contrariou isso aí. Porque Ismael foi o primogênito de Abraão. Ismael foi o primeiro filho de Abraão. Foi o primogênito. Mas Deus escolheu Isaque. Olha que forte. Deus escolheu Isaque. Esaú foi o primogênito de Isaque. Mas Deus escolheu Jacó. Esaú era o queridinho de Isaque. Era o xodó de Isaque. Que ele fazia um cozinhado que Isaque babava. Mas Deus escolheu Jacó. Rubens era o primogênito de Jacó. Mas Deus escolheu José, o último de todos os irmãos. Você pode até ser o queridinho, a queridinha de alguém, mas eu quero te dar uma notícia: o que vai prevalecer é a escolha de Deus. E se você se levantar contra quem Deus escolheu, você está na roça, porque você está se levantando contra o ungido do Senhor, a ungida do Senhor. Ele diz lá em 1 Pedro, olha que forte, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Então, se foi aquele que Deus escolheu, você o recebe bem, com amor. Foi o escolhido de Deus. Você recebe com amor. Você não questiona as escolhas de Deus. Está aí o ungido do Senhor, está aí a ungida do Senhor, está aí aquele que Deus escolheu, está aí aquele que Deus elegeu. Sem murmuração. Você é hospitaleiro, você recebe bem. Pessoa hospitaleira é aquela que sabe o quê? Receber os outros, que sabe receber. Tem gente que só quer ser recebido, mas ela não quer receber. Quarta coisa que leva a pessoa à murmuração: quando reclama de tudo. Tem gente que só reclama. É assim, reclama de tudo. Nada para ela está bom. Não está satisfeito com nada. Não concorda com nada. É do contra. Tem gente que é do contra. Tem gente que é do contra. É da oposição mesmo. Não adianta. Não há nada que ninguém faça que vai agradar a pessoa. De tudo reclama. Você vê que tem gente, se está calor, ela reclama: que calor é esse? Deus quer matar a gente torrado, Senhor. Quer torrar a gente, meu Pai. Meu Deus, manda uma chuva aí. Aí vem chuva. Aí quando está chovendo, ela não vai parar de chover mais não. É o dilúvio de novo, vai matar a gente afogado. Não para de chover nesse lugar, só chove. De tudo reclama. De tudo reclama. Se o pastor acaba o culto muito cedo hoje, mas já acabou o culto. Não, que culto rápido é esse? Se o pastor demora mais um pouquinho, esse pastor está demorando demais. Eita, pastor que fala. De tudo reclama. Tudo que vai fazer, faz reclamando. Se é para fazer reclamando, é melhor não fazer. Olha o que Paulo fala lá em Filipenses. Olha o que Paulo fala. Filipenses capítulo 2,
versículo 14: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Está vendo? Pare de reclamar. Para de reclamar. Faça as coisas com alegria, faça com prazer. Seja a comida que você vai fazer na sua casa, seja a faxina, seja lá no seu trabalho, faça com alegria. Faça com prazer. Faça sem reclamação, faça sem murmuração, porque isso não agrada a Deus. A quinta coisa que leva as pessoas a murmurar e que desagrada a Deus é quando você inveja os outros. Quando você fica invejando as outras pessoas, falando coisas desse tipo: ah, eu queria ter aquilo ali que a fulana tem. Olha o celular que ela tem, top das galáxias, manda até foguete para a lua o celular dela. O meu WhatsApp fica até travando no miserável. Por que eu não posso ter um celular daquele? Olha a roupa que ela veste. Por que eu não posso vestir aquela roupa? Olha o carro que ele anda. Olha a casa da fulana, mulher. Para que uma casa desse tamanho? O banheiro dela é do tamanho da minha sala. Ah, se eu tivesse pelo menos a metade dessa casa. Invejando os outros. Ah, o fulano lá, o fulano está ali, está sempre ali, não sei o quê. Eu nunca tive oportunidade. Para mim nunca deram oportunidade. Para mim nunca. Pedro fala aí também. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e todo o fingimento e invejas e todas o quê? As murmurações. Para de murmurar. Para de murmurar. Pessoal, você pode até conseguir algumas coisas murmurando. Você pode até conseguir, de tanto você reclamar, de tanto você se queixar, de tanto você falar, você bater o pé, você teimar, você insistir. Você pode até conseguir mudar uma coisinha aqui, mudar uma coisinha ali, obter o que você queria. Não, eu queria, tá vendo? Eu queria isso, eu fui lá, eu reclamei, eu falei, eu me queixei, eu fiz birra, eu bati o pé, eu falei, eu quero, vai ser como eu quero, vão me dar o que eu quero, vão fazer o que eu quero. Você pode até conseguir alguma coisa, mas junto você está atraindo a ira de Deus. O povo no deserto era assim. O povo no deserto tudo murmurava. Abra sua Bíblia aí, em Êxodo capítulo 16. Vamos lá, vamos ler a Bíblia. Êxodo capítulo 16, versículo 8. Disse mais Moisés: isto será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações. Com que murmurais contra Ele? E quem somos nós?
As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Está vendo? Eles murmuravam contra Moisés. A gente vai morrer de fome aqui nesse deserto. Foi para isso que você nos tirou do Egito. Lá, pelo menos, tinha cebola. No Egito a gente ainda comia cebola. Aqui o que é que tem? Não tem nada nesse deserto. Deus nos trouxe para cá para nos matar de fome. Deus ouviu a murmuração deles e mandou carne. Fez chover codorna no deserto. Deus mandou as codornas e fez chover codorna no deserto. E Deus falou: vocês vão comer tanta carne, vocês vão comer tanta carne. Eu vou dar tanta carne para vocês comerem, que vai sair carne pelo nariz. Mas Deus deu assim, com raiva. Eu vou dar, hein? Vocês querem carne? Fez chover codorna no deserto. Vocês querem pão? Deus mandou o maná. Vocês vão comer até se fartar, porque eu ouvi a murmuração de vocês. Quer dizer, você com a sua murmuração pode até conseguir alguma coisa. Você pode até forçar uma situação, você pode até criar uma situação, com a sua teimosia, com a sua birra, com a sua marra, com o seu orgulho. Você pode até obrigar uma situação. Você pensa que está ganhando, mas depois você vai ver que você estava sempre perdendo. Aí de novo, lá no capítulo 17, abra aí, Êxodo 17:3. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo fez o quê? Murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Murmurou, pedindo água. E Deus ouviu a murmuração e falou para Moisés: pega o cajado, vai lá na rocha de Meribá, bate na rocha, que vai sair água no deserto para esse povo que está murmurando contra mim. E Deus fez sair água da rocha, no meio do nada, saiu água da rocha para todo mundo beber. Eles devem ter pensado: está vendo? O caminho é esse. Está vendo aí? O caminho é esse, meu amigo. Quem não chora não mama. Está vendo aí o que é que está vendo como você tem que exigir seus direitos? Está vendo que você não pode aceitar as coisas do jeito que os outros querem? Olha aí, ó, quando você bota a boca no trombone, olha aí, rapidinho saiu água da rocha. Quer dizer, tinha água nessa rocha aí, e a gente aqui morrendo de sede. A gente tem que reclamar. Eu não estou aqui dizendo que você tem que aceitar tudo calado, não. Tem situações que você pode sim exigir seus direitos, mas não quando isso desagrada quem? Não quando isso se torna murmuração contra Deus. Eles achavam que eles estavam arrebentando, e eles estavam andando 40 anos andando em círculo, não saía do lugar. Não saía do lugar. Aí Deus falou lá em Números, olha o desfecho. Lá em Números, capítulo 14, versículo 29. Neste deserto, Deus falou: neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Nenhum dos que murmuraram entrou na terra prometida. Deus falou: tá bom, vocês conseguiram o que vocês queriam, mas vocês não vão entrar
na terra prometida. Todos os que murmuraram vão morrer no deserto, não vão entrar na terra prometida. E aí Paulo fala lá em 1 Coríntios, lá no Novo Testamento, você vê, né? Você vê que a Bíblia se completa. Os apóstolos usavam esses exemplos. Usavam esses exemplos. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, Paulo diz: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Quando a pessoa vive murmurando, a vida dela é destruída. Para de murmurar. Para de murmurar. Versículo 11 ele diz: ora, todas estas coisas lhe sobrevieram como figuras, e estão escritas o quê? Para aviso nosso, para quem são chegados os fins dos séculos. Deus está nos avisando: não faça como eles fizeram, senão vocês vão ter o fim que eles tiveram. Você está colocando em risco com a murmuração a sua própria salvação. Quem vive a murmurar não vai entrar no céu. Porque o pecado da murmuração é algo que Deus abomina, que Deus odeia, e rejeita aqueles que vivem na murmuração. Você vai falar com Deus agora. Você vai falar com Deus. Se você estava vivendo nesse pecado, se você estava incorrendo nesse erro, você vai parar a partir de hoje. Você vai parar de murmurar. Você vai parar de reclamar. E você vai passar a viver confiando que na sua vida vai ser feito sempre a vontade de Deus.